Olá, boa noite. Vou tirar a música aqui. Olha, eu marquei essa semana, né, de lives, semana especial de fim de ano da Harmonia. Tem convidadas muito legais aí, com trabalhos muito legais com relação ao cuidado com a casa, né, que eu sempre tento trazer esse olhar, né, de que a organização é uma ferramenta para a gente viver melhor dentro da nossa casa. E ela é só uma forma, né? Tem várias outras formas. Então, essa semana a gente vai falar, né, de arquitetura, de neuroarquitetura, de biofilia, de cromoterapia, de sustentabilidade, de formas da gente se sentir melhor, né, no lugar que a gente habita. A minha convidada de hoje, primeiramente, era a Drica Palermo, que é uma arquiteta especialista em bem-estar. Só que ela me avisou tem mais ou menos 15 minutos que ela mora no interior e tá caindo maior chuva lá, acabou a energia. A previsão da companhia elétrica é da energia voltar só às 10 da noite. Então, a gente fez uma remanejamento aí da agenda. E aí hoje eu vou falar com a Carol Mota, que seria amanhã. A Carol também é arquiteta de formação, mas ela atua como terapeuta integrativa, trabalha com diferentes tipos de terapias aí, com cromoterapia, enfim, ela vai poder falar mais aí do trabalho dela. Eu vou esperar então a Carol entrar aqui para a gente começar a conversar. Boa noite. Deixa eu ver se a Carol. Vou voltar a musiquinha aqui para a gente ouvir até a Carol entrar. Ah, Carol. Oi, Carol. Você pedia e eu já dou permissão. Oi, Oi, tudo bem? bem você. Tô me Nossa, posicionando primeiro, aqui. pois é, eu quero te agradecer, assim, por topar de última hora, que a gente estava programado aí para amanhã, né? E teve esse imprevisto aí com a Drica. Então, nossa, muitíssimo obrigada por me ajudar e não deixar esse gap, né, esse vazio nesse horário aí de hoje, viu? Imagina, eu vou só organizar aqui, vou trocar a internet aqui. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Certo? Tô te vendo, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô sim. Ah, então bora lá. Eu tava falando Com um pouquinho, né, que emoção, você é né? arquiteta. Oi? Com Com emoção. emoção. É. Eu estava falando um pouquinho que você é arquiteta, né, de formação, mas você atua, né, com diversas terapias aí, holísticas, integrativas. Aí, por favor, se apresenta, fala um pouco aí do seu trabalho. Sim. Então, eu quero primeiro agradecer pelo convite. Estava programado para amanhã, mas estamos entrando aqui hoje para essa conversa. Então, eu sou arquiteta de formação, né? Ainda trabalho como arquiteta, mas na minha busca por autoconhecimento, respostas que é, enfim, respostas que eu queria, estava buscando, coisas que não estavam, que eu achava que não estavam legais, eu comecei um processo de autoconhecimento, fui buscar cursos, fui buscar me conhecer mais, e no meio desses cursos, né, fui também passando por diversas técnicas que foram me dando essa vontade de conhecer um pouquinho mais, né, sobre elas. E aí comecei a navegar aí pelos cursos e acabei assim me apaixonando. Então virou um novo caminho, né? Então assim, eu falo que eu só trabalho com técnicas que eu sei que já foram aplicadas em mim, que eu conheço os benefícios, né? Então
Tem, assim, eu trabalho com Theta Healing, trabalho com Reiki, com cromoterapia, com chakras, cristais, entre outras coisas, né? Então, eu acredito que tudo que a gente vai trazendo e aprendendo, a gente vai, eu pelo menos, né, vejo assim, né? Como os atendimentos são muito, cada pessoa, né, tem uma necessidade, então eu gosto do processo, eu vou entendendo o que que a pessoa precisa no momento e a gente vai alinhando, né? Então, eu gosto de trazer todas essas técnicas juntas para que o resultado, né, o benefício, né, da pessoa seja o melhor. E também esse olhar voltado, né, para casa também, né? Que hoje eu estou voltando também esse olhar para casa, né? Esse olhar mais terapêutico da casa, né? Então, além das pessoas, né, de tratar as pessoas, também é um processo de tratar a casa, né? Tratar a gente, a casa, nossa relação com a gente, com a relação com a casa. Aí vê que tá tudo interligado, né? Eu falo assim, eu percebo, acho legal isso de você falar que as terapias que você aplica é um caminho que você já trilhou, né? E isso Sim. é muito importante, né? E eu vejo muito assim, por exemplo, às vezes de mudar um móvel de lugar, de mudar um vaso de lugar, parece que a energia do lugar muda, a gente se sente, né? Diferente, ou alguma coisa na vida muda, assim, quando a gente está com o olhar, né, atento, né, com sentidos, né, atentos para isso, a gente consegue perceber, né, que se alguma coisa na casa muda, a energia da casa muda, da vida também, né, tá tudo muito conectado, né. Sim, porque a casa ela é um organismo vivo, né? A gente às vezes não tem esse olhar para casa, né? Então, assim, eu falo muito que é a nossa relação com a gente também, com a casa, porque assim, se eu ficar, né, me olhando sempre com um olhar de julgamento, de crítica, né? Sempre falando palavras, né? Que não são legais para mim, sempre ficar buscando pontos que não são legais, né? Criticando tudo. A gente também às vezes faz isso com a casa, né? Então a gente olha para casa daquela forma que nem, por exemplo, né, a gente está hoje, né, na pandemia e muitas pessoas, né, você tendo que ficar em casa, começaram a olhar para casa como se fosse uma prisão, Uma né, sendo que é um local que protege a gente, sendo que é um local que abriga a gente, que acolhe, né, que permite que a gente viva muitos momentos felizes dentro daquela casa, né? Então, assim, como que é a nossa relação com a gente, como que é a nossa relação com a casa, e se a gente está se tratando bem, como que a coisa flui, né? Se a gente não está se tratando bem, como que flui? Como você falou, né? Eu acho que são pequenas mudanças, ajustes e fazem com que tudo flua melhor, né? E também sair desse lugar, né? Essa coisa de a casa nunca tá bom, né? Nunca tá arrumada o suficiente, eu quero uma casa perfeita, né? E isso também, né? Sair desse lugar de querer essa perfeição, porque isso que você falou, a casa é um organismo vivo, e como nós não somos perfeitos, a nossa casa também não é, né? E às vezes a gente Porque, coloca, né? e a Imagina. gente coloca, às vezes, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Os excessos, né? Ou aquela falta total de zelo, ou aquele excesso, né? De perfeição, de organização, que às vezes é um movimento que é nosso, interno, que a gente está passando por aquele processo e a gente é, espelha aquilo na casa, né? Então, tanto no fato de não cuidar, né? Quanto aquele excesso de querer tudo controlar, que tem aquele local perfeito, com tudo organizado, né? Enfim, né? Acho que é um pouco, né, nosso processo com a gente e com a casa também, né? Acaba sendo. É, essa busca pelo impecável, né? É achar o equilíbrio, né? Porque também se você Sim, quer uma coisa perfeita, você não tem paz. Você, tipo, alguém tirou uma coisa do lugar, você acha que você tem que ir lá colocar no lugar de volta, né? Você tem que ficar o tempo todo lavando, o tempo todo limpando. Isso também não é legal, porque isso escraviza, né? Tanto quem faz quanto quem mora junto, porque ninguém tem paz, né? Então, assim, o bacana é você achar o equilíbrio, né? Entre cuidar, mas cuidar de forma que está cuidando de você também, né? E não se isso. maltratando para cuidar do ambiente, né? Exatamente.
E assim, eu não sei, você falou de mudanças, né, de locais, assim, eu acho que eu tenho muito isso, eu não sei se foi, acho que vem da minha mãe, que é uma pessoa que, assim, toda vez ela tem a casa, você entra na casa dela, faz uma limpeza, a sala tá em outro lugar, muda os móveis, né, então, assim, eu sou essa pessoa também que eu gosto, né, Uhum. às vezes eu falo assim, ah, não sei, eu queria determinada coisa, um objeto em tal lugar, eu falo, ah, gente, mas eu não tenho esse objeto, aí eu saio, falo, não, mas eu tenho uma outra coisa que vai fazer essa função, né? Então, Sim. acho que de mudar as coisas de lugar, eu gosto dessa dinâmica, de você dar outra cara, de você mudar a energia, mudar, né, a forma como as coisas fluem, né? Então, eu sou suspeita porque eu gosto, né? Sim, eu também. E uma vez eu vi uma moça falando que ela trabalha com essa coisa de energia também. Ela falando que quando a gente muda as coisas na casa de lugar, não precisa ser um móvel, às vezes é um porta-retrato que está tipo há anos no mesmo lugar, você coloca ele em outro cômodo ou em outro móvel, aí você está enviando para a vida uma mensagem para o universo de que ó, eu estou aberta a mudanças. E se você ficar com os sentidos abertos para perceber isso, mudanças de fato começam a acontecer, né? E mesmo ciclos, às vezes, que se encerram, né? Eu até comentei com você a questão do meu escritório, né? Que quando eu estava nesse processo de mudança, que eu não sabia direito o que eu ia fazer, né? Comecei um processo, me deu um período aí para saber o que eu queria da vida, né? Até fazendo esses cursos, me cuidando, que eu falei, não, então vou começar, né? Eu vou me lançar aí para as terapias, tudo, né? Fiquei de montar, eu tinha um quarto aqui que eu poderia fazer escritório, né? Que no caso é onde eu estou falando hoje. Mas por um tempo, aquilo, talvez a minha angústia ou a minha ansiedade, ou não, né, não ter muita certeza das coisas, foi me fazendo deixar esse canto sem querer olhar para ele, né? Então, assim, ele virava tudo menos o escritório, né? Até que eu falei, não, aí chegou um momento de mudança, então, assim, foi realmente de falar, não, agora, né, vamos organizar, vai virar o escritório. E assim, foi com, sei lá, eu limpando o escritório e reorganizando peças que eu já tinha na minha casa, montei o escritório inteiro, sem precisar comprar nada. Quer dizer, para não dizer que eu comprei um vaso de planta e coloquei aqui. Uhum. Só. O resto eram todas peças que eu já tinha na minha casa, que eu já gostava, né? Coisas que estavam guardadas. Então, assim, com certeza, eu não tenho nem palavras para falar o que que aconteceu, né? De mudança, né? Então, e foi ficando, né, com a minha cara, e assim, você fala, nossa, você montou um ambiente inteiro com peças que você já tinha, né? Sem precisar gastar, porque no momento, né, não era, Uhum. não, investimento, né, não podia ser feito também, né? É, e eu falei, não, né, vamos organizar. E ele ficou super bonitinho, assim, eu fico super bem aqui nele, eu gosto de estar nesse ambiente, né, eu acho gostoso quando eu entro aqui. E assim, que eu falei, eu gastei, eu comprei um vaso de planta. Poderia nem ter comprado, se, né, mas eu queria, porque queria pôr um verdinho aqui dentro Sim. do meu escritório e foi isso. Foi só essa organização e já o fluxo de tudo, né, mudou. E você eliminou um foco de bagunça, né? Você conseguiu, né, Nossa. trazer um ambiente novo, eliminar um foco de bagunça e abrir, né, espaço para o novo chegar, né? Aproveitar que Com você falou aí certeza. da corzinha, vamos falar um pouquinho de cromoterapia, né, das cores aplicadas ao ambiente. Eu acho isso muito Vamos, bem vamos. legal. Então, né, a gente tem a cromoterapia, né, que ela é uma técnica que ela utiliza, né, as características, né, as funções terapêuticas das cores para equilíbrio, né, para às vezes uma coisa que você precisa, né, às vezes você está muito ansiosa, né, você pode auxiliar nesse equilíbrio, né, de que é dos pilares, né, físico, mental, emocional, espiritual, né, então para a gente se organizar, às vezes para uma concentração, para um foco, para você ter mais tranquilidade, né? Então, assim, a cromoterapia, né, que a gente usa muito, você pode usar tanto nas cores dos objetos, como para mentalização das cores, né? Você também tem essa função, né? Numa meditação, por exemplo, Olha. você pode visualizar, né? Você pode visualizar aquele local, por exemplo, a gente tem o roxo, né? Que ele é da transmutação, por exemplo, né? Da limpeza, da transmutação. Então, assim, você pode se conectar com
com aquela cor para você tanto vestir quanto usar numa peça na sua casa, numa parede, né? Num item, né? Você pode auxiliar, você pode trazer, né, para casa, tanto para você quanto para casa, é, essas características, essas funções, né, essa, essa parte terapêutica mesmo da cor para te auxiliar, né? Então a gente tem uma correlação, né, da cromoterapia também com os chakras, né, que são nossos centros vitais, né, que conectam a gente, né? Assim, a gente usa no geral falar dos sete principais chakras, mas a gente tem chakras pelo corpo todo e em todo o nosso campo de energia. Então, assim, se a casa também é um organismo vivo, como a gente é, né? Ela também vai se beneficiar dessa função terapêutica, né? Então, a gente tem cores que estão mais relacionadas com a nossa conexão com a Terra, né? Que vem vindo, né? Do vermelho, do laranja, né? Do amarelo. E a gente vai sutilizando, né? Essas cores, que é o que nos conecta com o que a gente acredita, enfim, né? Com o Uhum. cosmos, com a espiritualidade. Daí cada um dá o nome dessa Sim, que sentido. energia que a gente compreende, entende, enfim, acredita, né? Então, por exemplo, a gente tem, que nem eu falei, né? Eu tô, por exemplo, de um vermelho, um bordô aqui, né? Por bastante tempo eu não gostava dessa cor, né? Não gostava de vermelho, assim, vermelho, laranja, não eram cores que eu me conectava, né? Mas hoje eu entendo que elas, o momento que eu comecei a estudar e comecei a entender que às vezes eu ficava muito no plano da ideia e não conseguia materializar as coisas, né? Então trazer essa energia, né? Essa energia para me conectar com a Terra, ela também faz com que eu me sinta mais segura, eu me sinta, né? Eu tenho mais criatividade. Então, assim, o vermelho ele tá ligado com o nosso chakra básico, seria o primeiro chakra, né? Que é o que nos conecta à Terra, né? Que ele traz que ele fala muito de segurança, né? Então, às vezes a gente está se sentindo insegura, esses momentos de mudança, a gente, né, precisa às vezes, ancorar essa energia, né? Então, é uma cor que ela te estimula mais, né? Assim como o laranja também, são cores que elas são, né, mais quentes, que elas estimulam a gente, né? Então, o vermelho, é, exceto se você estivesse muito irritada, né? Se você estiver muito Hum. irritada, você vai colocar né, mais o calor naquilo, né? Aí Então, a lenha na fogueira. mas colocar mais lenha na fogueira, né? Então, assim, você com vermelho, você pode trazer essa coisa mesmo, e tem também a ver com a paixão, né? Com o fogo, né? Com a paixão, com você às vezes se sentir mais motivada. Então, assim, né? Onde você pode, de repente, né? Ter na sua casa um ambiente, um objeto, né? Que te conecte com essa energia, com essa força, com esse fogo, né? Então, como eu falei, às vezes a gente está muito sem, a gente está tranquila demais, às vezes precisa, né, de Sim. uma energia e a mais, né? Então, ela trabalha esse chakra, que é o chakra da segurança, né? Que, que é das nossas, as funções mais primordiais da gente, né? Mais primitivas, né? Que a gente precisa, né? Quando a gente vem para o laranja, ele já está relacionado com o chakra sexual, né? Que também não, não só com a fertilidade, mas com a alegria, com o prazer, ele está relacionado também com a criatividade, né? Com criar. Então, assim, para os projetos, né? Assim, tanto, às vezes você está faltando aquela sensação de alegria, de prazer, né? Então, está É prazer relacionado na vida mesmo, é ao prazer de prazer na viver. vida. Em todos Uhum. os sentidos, né? Você Sim. ter então ele tá ligado com o prazer, sim, também, né? Da parte, né? Da sexualidade, mas o prazer em todos os sentidos, né? E com a coisa do dar a vida, mas dar vida que não precisa ser, né? Numa gestação. A gente está falando aqui de projetos, de Sim. ideias. Então, o laranja, ele tem tá relacionado com esse chakra, né? Depois a gente vem subindo, a gente chega no amarelo, que é o nosso plexo solar, que é aqui na região do estômago, né?
que é um local que também trabalha ali com a forma que a gente exterioriza essas nossas conexões com as pessoas, ela tem a ver com o nosso poder, né? Tem, tá relacionado com o ego, controle. E o amarelo, ele também, ele está relacionado com a sabedoria, com o discernimento, né? Então, às vezes, por um local de estudo, né? Você às vezes precisa de um foco, né? De um estudo, uma coisa que te traga para Concentração, aquela né? atenção, e isso para concentração, né? Então a gente tem o amarelo, que também é uma cor vibrante, né? Então a gente tem alguns pontos que você, né, tem que entender e dosar, né? Locais que você precisa de mais calma, de tranquilidade, locais que você precisa de mais energia, que você precisa de mais concentração, que você precisa, né, de mais dedicação, né? Então, o amarelo ele está relacionado com esse chakra, né, do plexo solar. Depois a gente vem subindo para o cardíaco, que aqui a gente tem trabalho verde e rosa, né? O verde, que ele tem toda aquela função, né, de cura, de equilíbrio, né? Ele está relacionado com a cura, com o equilíbrio, ele está relacionado, cura em todos os níveis, né? Equilíbrio em todos os níveis, né? Que a gente fala, né? Não só físico, mas mental, espiritual, Uhum. né? Conexão das emoções, né? Então ele está relacionado com esse nosso centro de dar e receber amor, né? Dessa relação de dar e receber amor. Então a gente tem o verde e tem o rosa, que é o que a gente trabalha mais. Quando eu estou trabalhando, né, com no atendimento, são essas cores que elas são relacionadas com o chakra do cardíaco, né, do nosso coração. Então, assim, o verde, ele tem essa energia da verdade, da justiça, da cura, do equilíbrio. E o rosa tem essa amorosidade, né? Ele está relacionado, né, com amor incondicional, com amorosidade, com a união, né? Então tem essas duas cores para esse chakra, né? Daí a gente vem subindo, que é o chakra laríngeo, que ele é aqui na região da garganta, né? Que ele tá muito a ver com a nossa comunicação, né? Com a nossa comunicação, como a gente expressa os nossos sentimentos, expressa o que a gente pensa, né? Então, às vezes, ele sofre um pouquinho, que ele fica no meio do que a gente pensa, do que a gente sente, às vezes a gente não consegue comunicar aquilo com Vale. um equilíbrio de forma correta, né? Então, ele tem a cor relacionada a ele é o azul, mas aquele azul mais turquesa, né? Aquele azul um pouco mais claro, né? Então, ele também tem a ver com toda essa questão da comunicação, né? Então ele já vem trazendo também como a gente está subindo, vem trazendo para o equilíbrio, para a harmonia, né? Porque essas cores vêm sutilizando, né? A gente vem saindo ali da terra e vem subindo, né? Então os tons de azul, né? Eles também harmonizam, né? A gente tem aqui que é o nosso chakra frontal, que é o que a gente chama de terceiro olho, que é a nossa visão aqui também. Então a gente tem o azul, né? Que é o azul mais índigo, que ele também é uma cor de proteção, né? Que ele está relacionado com o arcanjo Miguel, ele está relacionado com a nossa, com o que a gente como que tá esse nosso processo, né? O que que a gente está vendo, né? Porque às vezes a gente tem, nossas ideias podem estar harmoniosas ou elas podem estar mais para uma negatividade, mais pessimista, a gente não conseguindo ver muito lá na frente, né? Então aqui a gente tem esse azul mais índigo, né? É, e aí, relacionado, né, com as cores dos chakras, a gente tem no topo da nossa cabeça seria o violeta, né? O violeta que seria dessa coisa mais de intuição, de conexão com a espiritualidade. O branco também, dourado, né? A gente tem dentro, né, dentro do estudo dos chakras, a gente e da cromoterapia, a gente tem nuances, né, também, né, então aqui também liga a gente com uma questão mais ligada para transmutação, compreensão, com a espiritualidade, com esse entendimento maior, com essa compreensão maior, né? E também liga a gente, né? Que a gente falou, às vezes falta uma vontade, às vezes também falta uma confiança, né? Então a gente tem, né, às vezes do confiar, né? Que isso a gente pode também falar lá do laranja, né, de trazer uma regeneração, uma confiança, aquela coisa de você se fortalecer, né, para o que você precisa executar, e também a confiança com relação a lá na frente, a nossa vida, a nossa caminhada e o que a gente acredita, né?
Sim, também tem, né, que eu falei, né, que o branco, o dourado, o violeta, né? Então essas cores a gente pode usar tanto para os objetos, né, para móveis, para, enfim, alguns itens de decoração, como a gente pode usar Planta, para nossa por exemplo, planta. uma flor amarela, por exemplo, serve. Sim, a gente pode. Bom, aí você já une duas coisas que, além de trazer essa cor, né, você ainda traz essa A ener- natureza para dentro da sua casa, né? Que daí a gente já pega pegando esse gancho, né, esse contato, né, com a natureza, de trazer a natureza para dentro da casa. E não só, né, com plantas, vasos, mas também você, por exemplo, a iluminação natural que entra na casa, né? Enfim, dentro desses estudos, dentro, né, da biofilia, que fala dessa nossa relação com o que é vivo, né, com a natureza, acho que aí a gente já entra em vários outros benefícios, né, que a gente tem na casa, que é de você trazer um bem-estar, de você trazer uma qualidade de vida melhor, né? Então, você em contato com essas plantas, elas purificam o ar, né? Elas vão trazer não só essa beleza da natureza dentro da casa, mas elas têm a função, né? De ajudar, né? Na limpeza sim, ali do ar. Então, melhora, né? Às vezes o que você, o estresse, um desgaste, né? Que você esteja sentindo, né? Então, aí é unir o útil ao agradável, né? Porque você, além dela trazer as cores, né? A beleza, eu entendo que pensando também aí no nosso processo, né? Da gente se conhecer e tudo mais, eu acho que você em contato com as plantas, além de você ter poder acompanhar esses processos de perto, né? Ajudam a gente uhum, também a entender, né? Esses ciclos, essa transitoriedade, né, da vida, respeitar os processos, tanto das plantas quanto os nossos, né? E a planta exige da gente de estar presente, né? De você cuidar, né? dedicar ali, de cuidar, de você. Que nem outro dia eu até coloquei lá no meu perfil, eu coloquei coloquei um stories porque tem uma plantinha que eu tenho aqui que a flor dela abre e morre no mesmo dia. Ela abre e fecha no mesmo dia. Se eu não estiver Nossa, prestando atenção, a flor vai abrir, vai fechar e eu não vou ver. E não vai ela vai, fazer. e ela é uma graça, ela é linda, branquinha com roxo lá, mas ela abre no mesmo dia fecha. Então, assim, se eu não estiver atenta, se eu não estiver ali no cuidado, eu também vou. Isso vai passar despercebido, né, por mim, assim, Sim. né? Eu vou contemplar que são coisas que estão dentro do cenário da minha casa, né? Então, assim como meus gatos, que também eles transformam a minha casa em terapêutica, né? Porque eles têm aqui, além de tudo, né? Tem ajudam na limpeza do ambiente, ajudam, né, nas risadas que eu dou, no cuidado que eu tenho com eles, né? No amor que eles retribuem. Então, são vários elementos dentro da casa, né? Que fazem com que a gente torne esse lugar gostoso de estar, né? Gostoso de estar e a gente cuidando dele, ele também retribui pra gente, né? Acho que são as duas coisas, né? Eu acredito. Carol, eu também. E essa questão das cores, aí, por exemplo, se a pessoa, sei lá, ela está em busca de alguma coisa, ou ela sabe que ela precisa, né, de curar ou de transmutar alguma coisa, ou, por exemplo, eu preciso num ambiente de mais foco, porque aqui é esse ambiente onde eu estudo, ou onde eu trabalho, né, eu preciso ser mais produtiva, ter mais concentração. Ela tanto pode usar a cor, por exemplo, para pintar uma parede, ou basta um objeto de decoração, é, qualquer elemento no espaço já pode criar essa condição de melhorar Sim, essa energia. é legal, por exemplo, né? Você, às vezes, sei lá, você às vezes está num lugar que você não pode pintar a parede, né? Você não Sim. pode, de repente você mora numa casa que você não pode pintar a casa, às vezes é uma casa alugada, que você não tem a permissão, às vezes, por exemplo, de pintar uma parede, mas você pode ter itens que você coloca ali, né? Por exemplo, você tem na sala, que você pode ter almofadas, você pode ter um Hum, tapete, você pode ter um quadro, você pode pequenos objetos, né? Então você tá, sei lá, no escritório, né? Eu, por exemplo, eu tenho um difusor, eu tenho um daqueles difusorzinhos que uhum, ele fica com as luzes, né? Então eu tenho aquele, tá na direção do para onde eu tô olhando, né? Então ele fica ali.
eu posso deixar numa cor específica, às vezes eu falo, não, eu quero, sei lá, vou deixar no amarelo, que eu quero me concentrar aqui nos estudos, eu quero focar, né? Assim como eu posso deixar essa cor, ele fica, né? Por todas as cores, então também às vezes eu uso isso, né? Eu quero fazer uma limpeza, né? Então eu deixo o violeta, por exemplo, né? Piscando ali no meu com a luzinha dele lá em violeta. Então a gente pode usar isso para cor dos móveis, objetos, itens que você tem aqui, quadros, na sua mesa, coisas que você, enfim, né, que estejam mais que você vai olhar ali, né, para aquilo. Então você pode ter tanto, como eu falei, né, você pode tanto mentalizar a cor para que aquilo seja você absorva aquela função, porque a visualização, ela também, você visualizando, você sentindo aquilo, você também absorve, né? Então você tem então, por exemplo, eu falei da luz, né? Se você tem um local com luz, a nossa pele também vai absorvendo, né? Então a gente tem vários sentidos, né? Que vão sendo é, motivados, né, por aquelas cores, né? Então você pode, às vezes nas roupas mesmo, né, a gente pode usar isso tanto para, né, para esses objetos, assim como eu falei para as nossas roupas, né? Às vezes eu tô muito agitada, então hoje eu vou colocar um verde para eu ficar um pouco mais tranquila, né? Você às vezes tem um evento importante, uma reunião importante, e aí você está nervosa, né? É, você não vai colocar uma cor que te deixe mais Então, acelerada. Você fala, não, então eu preciso me acalmar. Então você vai lá para um azul, você vai, né, para um verde. É, não, hoje eu preciso. Tá aqui, hoje eu preciso ir para ação, então, né, preciso trazer essa energia do vermelho, que tem essa coisa da paixão, do fogo. Você pode aproveitar, né, isso também para tanto para casa quanto para você, né? Utilizar esse procedimento das cores para você também, né? uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando, você falou do azul, né, dessa região, que está ligada à comunicação. Às vezes a pessoa que tem dificuldade, porque eu estou fazendo uma mentoria que tem várias mulheres e muitas delas falam assim, que tem dificuldade de se posicionar, de dizer, firmar a sua opinião, entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa aí tem uma reunião e eu tenho que chegar e expor minha opinião de forma segura, esse azul então ajuda nessa Ajuda. situação. É qual? É Você o azul pode. claro ou é o escuro? O azul, eles têm na nuance deles. O que tá ligado aqui, ele é o azul mais claro, né? Mais Mas os claro. azuis, eles têm essa função de harmonia, né? De também contribuir com o equilíbrio, né? Mas aquele azul mais turquesa, o azul, né, mais claro, ele tem essa relação. E você pode Ah, mentalizar também, né? A pessoa pode mentalizar essa luz aqui, né? De repente ela já se visualizar, né? Porque assim, eu faço muitos exercícios assim de visualização também, né? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, vou sair de casa e quero estar protegida e amparada, então eu me imagino nesse azul índigo, né? Tipo, como se fosse um sino, como se fosse uma bola. Aí cada um, né? Tipo, cria o que para sim. você faz sentido, uma pirâmide, né? Você criar que aquilo está conectando, né, a sua mentalização, aquilo que você está intencionando, né? Então, assim, o azul escuro ele tem essa energia, né? Então, também ele pode ser para proteção. Tem umas cores que a gente vê também que a pessoa, por exemplo, às vezes numa reunião, né? Você quer passar uma seriedade, então às vezes você vai acabar escolhendo, né, cores mais sóbrias, né? De repente, Uhum, quem você falou, preciso me posicionar, eu quero ser levada a sério, né? Não precisaria, né, de tudo isso, mas assim, é uhum, sempre importante, né, às vezes te dá uma segurança, né, essa escolha que você vai fazer da cor, né, para aquilo deixar você mais tranquila, né, e mais tranquila, mais focada e mais segura, né, daquilo que você vai fazer, você vai falar, né? E você foi, precisa estar uhum. tranquila. Assim, de repente colocar uma cor que vai me deixar mais agitada, né? Para essa reunião não vai ser a melhor opção, né? Escolha, Até um né? verde que te equilibre, né? Que te deixe, né? Mais Traz uma alinhada, mais calma, né? ligada, que passa uma calma. Ah, legal. E você comentou um dia que a gente estava conversando sobre essas zonas de descompressão, né? Que são áreas
Tipo, criar uma área, né, na casa com objetos que a gente gosta, né? Você pode falar um pouquinho? Então essas zonas de descompressão, eles são locais também para a gente, né, Despressurizar. tirar, né, despressurizar, despressurizar, exatamente, né? Então, assim, você ter, por exemplo, qual é o lugar que você gosta de ficar na casa? Por exemplo, sei lá, meu quarto, né? A sala. Então, que naquele local você tenha coisas que te aconcheguem, né? Objetos que você gosta. Você tá ali, você cuidar daquele. Que seja uma poltrona, que você sentou ali, né? Você tem algum elemento ali ao lado que te traga esse conforto, te traga essa calma, né? Que às vezes você vem de um turbilhão, sei lá, que nem a gente falou, por exemplo, na reunião, às vezes a pessoa tá lá, né? Mesmo que ele esteja saindo, né? Mas reuniões online, né? Tá trabalhando, tá acelerado, e você tem um cantinho, ou seja, um cômodo, né? Ou algum lugar que quando você esteja ali, você sinta que ali você, né, vai Tá se sentado. equilibrar, que você vai ser assim, exatamente, que você vai se equilibrar, que você vai poder fazer esse relaxamento, que você vai é, poder Se re- despressurizar, que nem a gente falou, né? Desopilar, né? E se reenergizar também, né? Dar um gás, assim, né? Sim, sim. Então, assim, você ter naquele local que você gosta de ficar, itens, elementos, né, que você, seja, sei lá, você tá na sua sala, você tem uma mantinha ali na sala que você queira ficar ali um pouquinho, né? Você ter, sei lá, um quadro, um vaso, algum item que traga para você esse conforto e esse bem-estar, né? Que te remeta, né, a essa sensação que você quer sentir, né? Não Então, precisa ser um cômodo da casa, né? Pode ser um cantinho que você é um goste em qualquer cômodo, né? a gente tem que fazer né? A gente tem que trabalhar dentro do que dá, né? Do possível. Às vezes um cômodo ele tem várias funções, né? Mas que, sei lá, você tem um cantinho ali que você sabe que você vai, sei lá, pegar um livro e vai ler, ou vai parar um pouquinho e vai ouvir uma música. Pode, né? Não precisa ter grandes, mas que aquilo te conecte com aquela, quando você esteja naquele local, né? Te conecte com aquela sensação que você quer, né? Assim como a gente É tipo falou, né? seu cantinho do bem-estar, né? Dentro de Tem um casa. cantinho do bem-estar, é. Que nem tem que a gente tem as propagandas que brinca, né? O Recanto do Guerreiro, né? Aquele lugar que é cheio de aquele cheio de jogo, de aquele canto que a pessoa vai ficar lá tranquila. Mas é você ter o seu cantinho do bem-estar e de que te acolha, né? Que te acolha e que te transmita essas sensações que você tá buscando, né? Uhum. Também É muito legal. a gente muda, né? Quando você criou aquele local ali para ali, ou você intitulou aquele local, né, de estar, sei lá, de um descanso, de um relax, de um bem-estar, então quando você está entrando ali, você já está dando uma mudada, né? De, da sua energia, daquela chave, né? Agora, quando eu É tô porque sentindo aí mais. é uma, porque aí é uma coisa consciente, né? E aí isso aí exige também um caminho de autoconhecimento, né? De tipo, hoje eu preciso disso, né? Eu preciso desse, às vezes não é só descansar, é de um momento de tipo, eu vou ficar Ah, sim, comigo mesmo um tempo, isso, né? E eu preciso ir lá pro meu cantinho do bem-estar, né? isso. E assim, isso de estar presente, de estar atento, isso é para tudo, né? Porque Sim. eu vejo por mim mesma. Se eu tiver assim, muito avoada com a coisa, né? Eu posso estar com um monte de pensamento, tá? E não lembro que eu tenho várias ferramentas que eu conheço para me tranquilizar. Então, assim, isso é para todo mundo, né? Vale para mim também, né? Então, tá presente, hoje eu tô mais atenta, né? Mas antes, às vezes, mesmo tendo as ferramentas, mais no começo, às vezes eu passava, sei lá, um dia inteiro com a energia baixa, com alguma coisa assim. Depois eu falava, gente, mas tipo, né? Poderia ser seu momento no banho, que você imagina que aquela água tá te limpando, né? Que você. Às vezes eu gosto, por exemplo, tomar banho de luz apagada. Eu apago tudo fazendo, eu quero barulho, fico lá, tomo banho de luz apagada para me ajudar a relaxar. Então, assim, são pequenas coisas que você pode fazer, né? Para que, né, tanto você e a casa ali sejam estreitem essa relação e sejam trabalhados. Então,
tá atento e tá presente sempre que a gente puder, né? Né? Seja com a nossa respiração, né? Seja respirando, né? Seja porque a gente, assim, né? A gente respira, mas não respira, né? Porque a gente às É, vezes tá. não tá atento. E às vezes três respirações profundas que você dê já te, já te coloca, né, numa outra sintonia, numa outra energia, né? Tem uma outra, eu não, acho que eu nem comentei, mas falando assim meio que meio por alto assim, uma coisa que eu uso também para casa, que são frequências vibracionais. Então eu tenho uma playlist de frequências vibracionais, então eu coloco, às vezes eu falo assim, nossa, não sei, preciso de uma limpada. Então eu escolho lá a que conecta com essa energia da limpeza e deixo. Às vezes eu indico também para as pessoas. A pessoa fala, nossa, meu dia não foi legal, nossa, estava esquisito hoje. Eu falo, coloca aí, deixa tocando na casa um pouco, porque aí é Já muda a você trabalhando a casa também. Ela falou Cantinho Zen. É o nome. É, Ela tá comentando aqui. Ela não tá assim, comentando. Eu faz chamo de todo Cantinho sentido. Zen. De espaço Zen para o bem-estar. Exatamente. Mas é um exercício diário, assim, de estar atenta, né? A gente mesma, né? De estar conectada, né? Com certeza. E eu falo assim, até por exemplo, né, que a gente tá falando, né, de organização, da limpeza. Tem dias que eu falo assim, ah, eu não quero fazer isso. Mas chega um momento que você fala assim, não, eu preciso. Agora precisa, né? Precisa limpar, precisa organizar. Porque é um processo que eu também tô passando por dentro e eu, né, e isso vai se Se isso refletindo no ambiente. vai refletindo, né? E dos dois lados, né? Nas duas vias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das plantas, né? De biofilia, que eu acho muito legal, adoro. Eu tenho vários, assim, vejo que você tem também. Eu não Então, conhecia, na verdade, o termo, né? Esse conceito. Eu sei que usam até, né, em hospitais, está sendo muito usado em escritórios também, né? essa forma de você, porque assim, a gente, né, sempre esteve conectado, né, com a natureza, né, aí a gente vai ficando, né, é, cada vez mais, né, urbano, enfim, fechado. Então, ter não necessariamente que você seja apenas, que nem eu falei, né, que sejam apenas as plantas, né, mas como eu disse, você tem uma claridade, uma luminosidade que entra ali no ambiente, que já te conecte, né, com essa energia do sol, ou que não seja o sol, né, porque às vezes está chovendo, né, mas traz esse elemento para dentro, né, da casa, né. Eu vejo que eu de começo eu quase não tinha planta na minha casa, né? Eu tinha, sei lá, É, um vasinho, tinha um vaso de lírio da paz que eu tinha e eu deixava ele longe dos gatos, porque eu tenho gatos e tem algumas plantas que são tóxicas, né? E eu comecei a reparar, para a gente ver, né, como que também essa conexão com a planta, é, quando eu tinha pouca planta na minha casa, quando eu chegava com uma flor que fosse da rua, eles ficavam enlouquecidos. Todo mundo queria cheirar a planta, eles queriam passar o rosto, eles queriam comer a planta, ou tipo a flor. E hoje, tendo mais plantas em casa, então assim, eu tenho, por exemplo, sei lá, tipo planto de vez em quando o capim-santo, que os gatos adoram. Então eles passam o rosto, eles mordem um pouquinho, sabe? Eles gostam de brincar. Então hoje eu vejo que o fato de ter mais plantas, ainda não tenho a quantidade que eu gostaria, porque se deixar vai ficar a casa parece. inteira, a casa inteira vai virar planta, mas eu vejo que eles também ficam, eu percebi neles também, né? Para mim, a minha conexão, né, com as plantas me deu esse prazer, além do ambiente estar mais gostoso, sei lá, eu tenho mais plantas na sala, por exemplo. Então, assim, na hora que eu desço de manhã, eu já vejo aquela, né, já vejo toda aquela natureza conectada. Então, você já muda a sua frequência, você já se conecta com aquilo, você já se conecta com a terra, né? Então, eu tenho ao longo da semana, né? Os dias que eu pego para cuidar ali, às vezes eu falo, nossa, eu tô precisando de colocar a mão na terra, assim, sabe? Tô precisando dessa energia. Então você vai, você cuida. Assim como eu tenho cuido dos gatos, né? Eu cuido das plantas também, eles também cuidam de mim, né? Então, eu tenho algumas plantas que a gente, né? Tem algumas plantas que eles chamam de plantas de proteção, né? Então você tem sei lá, uma espada de São Jorge, por exemplo, né, que te remete
essa função da proteção, né, na casa, né? Então a gente vai trabalhando, né? Tem o lírio da paz, que é uma planta Também. que, assim, assim, outro dia eu tava vendo uma moça falando que ele é bem dramático, e ele é dramático mesmo, né? Você esquece de pôr água nele, ele fica tudo caidinho, mas Já, colocou água, passa um pouco, ele tá ali lindo e maravilhoso. Ele também a grande maioria das plantas, elas ajudam nessa purificação do ar, né? E, consequentemente, você tem um ar melhor para você respirar dentro da sua casa, então, consequentemente, isso melhora para você, né? Nesse sim, bem-estar. o lírio tem até, eu aprendi no Feng Shui, pra gente, por exemplo, porque na medicina chinesa, né, eles falam que não é bom você dormir com eletrônicos, né, no quarto, tipo televisão, Ah, sim, sim, computador, celular. Eu não tenho TV no isso. quarto, mas o celular acabou substituindo o despertador, né? E daí eu coloquei o lírio da paz no quarto para isso, entendeu? Que ele ajuda a purificar, Isso. né, do ambiente que a gente dorme. Eu já li, assim, tudo que tem até estudos da NASA e tal, de que todas essas, que eles colocam algumas plantas, mas eu entendo que, né, a grande maioria das plantas ela vai fazer, né, essa função de Sim. purificação, mas assim, a gente tem, claro, né, estudo mais específico de cada planta, de quais as propriedades dela, né, Uhum. mas sim, elas ajudam, né, meio que nessas toxinas e nessa radiação, né, e isso vai ajudando no seu bem-estar, né, porque você tá num ambiente que ele é mais é, que ele tem um tratamento ali, né, para você, né? Uhum. Então, tanto você trazer coisas que remetam à natureza também, que não necessariamente, né, as plantas, mas assim, os cristais também, que são parte da natureza, e eles têm a função terapêutica deles, né, também que contribuem, né? Então, acho que aí cada um vai achando, né, uma forma que se conecta, uma coisa que faz mais sentido. Então, sei lá, tem pessoas que têm essa resistência um pouco com ter plantas em casa por conta do cuidado, né? Mas eu não sei, para mim, eu acho que agora que né, quanto mais as plantas eu tenho, mais eu me conecto com elas e tem muito daquilo que eu falei, né, da nossa relação com a gente, com a relação com as plantas, né? Sei lá, Uhum. você chegar todo dia lá, ficar resmungando na planta ou falando, né, uma coisa, né, enfim, né, palavras ruins para a planta, ela também reage, né? Então, assim como é com a gente, né? Então, às vezes você tá lá, você dá um cuidado, tem quem conversa com a planta, tem quem não conversa. Às vezes eu falo assim, vou cortar você aqui um pouquinho, tá? Que essa planta, essa folha ela não tá legal, mas ó, vou cortar aqui, mas é pra você ficar mais bonita. Então, assim, eu acho que você vai estabelecendo, né, essa relação, né, do que mas eu sei que para algumas pessoas ainda tem essa resistência, né, de ter as plantas, de ser difícil. Mas eu acho que é buscar também, né, opções que sejam, é, sei lá, você tem um canto de repente que tem muita claridade, né? Então você de repente procurar uma planta que você quer para ali, que ela fique bem, né, com aquelas condições que você tem na Daquele casa, lugar. né? Então, então acho que é também pesquisar um pouco, né? Hoje tem várias fontes de informação para você pesquisar, né? Então, por exemplo, eu não, sei lá, não fico, né? Não vou conseguir regar toda hora. Então, é buscar também, né? O que que você pode trazer para dentro da sua casa que tenha é, afinidade com a sua rotina, né? Sim. Com o seu jeito de cuidar, né? Então eu trouxe outro dia, eu queria uma coisa vermelha para minha casa, né? Eu Uhum. falei para deixar num ponto específico da minha casa. Tava com isso na cabeça e nem fui para comprar planta. Eu fui comprar para que eu tenho feito isso também, sabe? Fazer uns arranjos dentro da minha casa. Então eu tenho um vaso, eu pego, por exemplo, criar um arranjo para a mesa da sala. Aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, tem tipo uma saladeira, né? Tinha uma saladeira ali de porcelana, né, branca. Eu coloquei o vaso dentro e queria só colocar umas cascas de pinos assim em cima para ele ficar como se fosse o vaso preenchido, né? Uhum. Fui comprar isso, cheguei e me deparei com uma planta vermelha que já me chamou a atenção, né? Aí eu fui, conversei um pouquinho com o moço, pedi para ele me explicar como que funcionava, como que era o processo. Aí ele falou, olha, tem que regar direto. Eu falei, bom, então tem uma venca na entrada da minha casa que ela também pede esses cuidados. Então já sei que, né, que ali vai precisar, né? E assim, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo como que
cuida de cada uma delas, né? Mas o benefício, eu acho que tanto o benefício visual quanto o benefício dentro da sua respiração, de ajudar nessa melhoria do ar, né, que está dentro da sua casa, nessa questão dos eletrônicos, que hoje cada vez mais. Então, acho que é trazer esses elementos para junto da gente, né, fazem com que a nossa casa fique um lugar gostoso de estar, um local. Você até falou de produtividade, né? Além da cor, você pode, né, pesquisar plantas que sejam melhores para você ter num escritório, né, no seu, enfim, nem que seja uma mesa, você trabalhe numa mesa no canto da sala, né? Então, assim, o que que você pode colocar ali, né, além da cor, né, o que que você pode trazer ali de planta, de natureza, para você ter, né, ali junto com você, para fazer com que você tenha, naquele momento que você está ali, aquele local seja gostoso de estar, seja produtivo, né, que você tenha, enfim, né, é, as características que você precisa para estar bem ali, né? A medicina, né, que você precisa, né? Os Exatamente. benefícios que você procura. E eu acho que, e aí essa questão que você está falando também, que tem gente que não. A minha mãe é uma pessoa assim, que ela fala, não sei cuidar de planta, não consigo, né? E eu acho que é muito isso com relação, igual com relação à organização, né? Tem a organização que funciona para cada pessoa, né? E vai ter também o tipo de planta que não adianta você falar, não, eu tenho que ter minha casa lotada de plantas. Se você não é essa pessoa que cuida, você tem que ter uma planta que exige água uma vez por semana, e tá ótimo. Se aquilo é o que faz sentido para você, aquilo é o que você dá conta no seu dia a dia, né? Sim, com certeza. Trazer também aquilo que cabe na sua vida, né? Isso é para tudo, né? Às vezes você tem, né, querer ter um pet na sua casa, né? Ele exige cuidado. Então, assim, né? Uma dedicação, cuidado, um tempo. Às vezes é que eles estão quietinhos, mas eles poderiam estar passando aqui na frente da live, né? Então, assim, tem pessoas que não têm, enfim, sei lá, não tem afinidade com plantas, né? Não quero cuidar, não tenho esse tempo, não posso demandar esse cuidado, né? Então, de repente, se você for, né, procurar esse elemento para trazer para dentro da sua casa, você conversa, né? Pergunte um pouco, né? Então, sei lá. Você tem o cacto, né? Que ele não exige assim, né? Não exige que você fique regando todos os dias, né? Ou outras plantas que você tem ali, né? Que sejam de uma manutenção um pouco, né? Um pouco mais longa, né? Enfim, mas eu acho que isso é você pesquisando e entendendo o que que faz sentido para você, né? Sim. Então, o que cabe também, como você falou, o que que cabe dentro da sua, rotina, o que que faz sentido para você. Eu acho que mais do que Exato. isso, porque não adianta falar a pessoa encher a casa de plantas, para ela não faz sentido isso. E, né, Exato. como você às vezes pode dar dicas que algumas coisas, eu vejo por mim, assim, né, que às vezes a gente tem algumas sei lá, que a coisa tem que ser tem aquele passo a passo, tem aquela lista, às vezes não funciona pra mim. Eu falo, gente, mas aí você às vezes deixa de fazer porque aquilo já não fez sentido pra você, mas você pode ter. Assim como eu acho que é uma coisa que eu tenho me trabalhado nesse momento, que é assim, a questão da rotina, que eu acho que eu sempre fui um pouco avessa a esse nome, né? Porque parecia que era uma coisa que me deixa presa, me podar, me deixar presa dentro de uma caixinha. E hoje, assim, até eu vendo as coisas que você coloca, né? A gente compartilhando que a gente já trocou algumas ideias com relação a isso, eu tô mudando, né, a minha forma, né, de pensar, né? Então, só que ela tem que ser aquela organização, aquela rotina que se encaixa né, na minha forma, né, na minha Que forma, se no meu dia a dia, adapta ao seu. Isso. ao meu estilo, enfim, né? Então, isso eu acho que vale para tudo, né? Então, não adianta, enfim, a gente Sim. ficar dar milhões de dicas se às vezes a pessoa não, para ela não faz sentido ou não cabe, né, na rotina dela, né, enfim, nas características dela e tudo mais. É porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada um tem suas características, tem seus gostos, tem suas necessidades, e cada casa também é de um jeito, cada família é de um jeito. Exatamente. Então, o Exato. legal é você descobrir aquilo que funciona na sua casa, aquilo que funciona na sua vida, né? Adaptar para a sua necessidade, né? Você quer falar um pouquinho dos cristais? É outro assunto que eu gosto também. Se você quer falar. Então, a gente tem também, que nem eu falei, né,
Da mesma forma que eu falei dos chakras, que tem a correlação com as cores, eles também têm as correlações com os cristais, e aí cada cristal ele traz uma energia, né? Porque são elementos aí que estão na natureza há milhões e milhões e sei lá quantos, né? Quanto de tempo, né? Então eles carregam também com eles aquelas características, né? Então você tem assim como eu falei, né, de cada ponto do corpo que ele tem uma correlação, né, com os cristais, a gente tem também com os chakras e com as cores, os cristais eles também, né, tem essas, os que estão mais conectados com a energia, né, da Terra, os que estão conectados com a energia do sutil, né, então a gente tem, é, por exemplo, os cristais, né, vermelhos, que eles vão estar mais conectados, né, com essa energia às vezes o vermelho ele tá tanto com o chakra básico quanto com o chakra sexual, né? Às vezes ele funciona para mais que um ponto, né? Então a gente também tem os cristais, por exemplo, de ametista, que todo mundo conhece bastante, né? Que ela tem essa conexão com a espiritualidade, mas ela também tem essa conexão com a transmutação, né? Com a limpeza de energia. A gente tem a turmalina negra, que ela também é um elemento que é de transmutação, uma pedra de transmutação de energia, né? De negativo para positivo ali, né? A gente tem, por exemplo, quartzo transparente, que ele é meio que um coringa, né? Ele tem essa função, né, de harmonização também. A gente tem o quartzo verde, que ela vai estar relacionado com a mesma que eu falei, né? Da cura, do equilíbrio, do emocional, né? Enfim, não só do emocional, mas ele está relacionado com esse chakra, né, do coração. Quartzo rosa, que tem essa energia da amorosidade, do amor incondicional também, que ele tem, né? A gente tem enfim, os cristais que são alaranjados, né, que tem essa conexão também com, eu falei, com essa energia da criação, da fertilidade, né, da criatividade, da ideia, né, do criar, né, a gente também tem essas coisas que eu falei, turquesa, que vai estar relacionado, né, com esse mesmo chakra da comunicação, né, em outros, água marinha também, que está conectado com essa energia. A gente tem, né, também por exemplo, a cianita azul, que é um cristal que também está ligado com como eu falei, né, do Arcanjo Miguel, com essa energia de proteção. Então a gente, assim, eles vão se conectando, né, as informações, né, os chakras se conectam com as cores, se conectam com os cristais, que também se conectam com notas musicais, com sons, né, com frequências. Então, assim, como a gente é muito, eu acho que é legal de pensar tanto a casa, como a gente é um organismo vivo, a casa também é um organismo vivo, então o que a gente conseguir trazer de harmonia, né, ou da energia que você precisa, né, para determinada parte da sua casa, para a área da sua vida, né? A gente tem os cristais que tem conexão com prosperidade, né? Por exemplo, a pirita, entre outros, né? Que a gente tem. Então, assim, a gente tem cristais que limpam outros cristais, né? Como a selenita branca, as selenitas, né? Então, você tem, às vezes eu coloco um cristal para dormir, entendeu? Debaixo do meu travesseiro, do meu lado, sabe? Que eu falo, eu tô precisando dessa energia, tô. Então, a gente pode ir usando esses elementos para ajudar a gente nesse equilíbrio, nesse bem-estar no geral, né? Ah, os cristais, inclusive, tanto a gente pode usar no ambiente quanto na gente, né? Tipo, Sim, sim. como pingente, né? Como Ó, joia, né? eu tô com os meus aqui, ó. Que legal. Eu tô Quais que com você usa? os... Não, assim, eu tenho alguns e aí eu às vezes Você vai trocando. às vezes eu vejo o que eu tô precisando, entendeu? Então, assim, eu coloquei, por exemplo, aqui eu tô com quartzo rosa, eu tô com nossa, gente, esqueci o nome da pedra. Qualquer pergunta. Cornalina. Nossa, eu tava vendo coral, mas não tava vendo cornalina. Cornalina, que é do chakra sexual, porque eu falei, eu quero essa energia da criatividade, preciso, né, colocar as coisas para andar. E tem essa aqui que é a granada, que ela tá ligada, ela é meio roxinha, quase preta, não dá muito pra. Tá. Aqui, essa aqui. Ela tá ligada também com o nosso chakra básico, então, para esse impulso, para também, né, me dar segurança, me aterrar, enfim.
E essa aqui é uma obsidiana negra, que eu falei que eu queria dar uma transmutada nas energias, aí eu pus essa aqui. Mas eu tenho água marinha que às vezes eu uso para essa questão também da clareza, da comunicação, entre outras. Eu tenho uns lá e eu vou trocando de acordo com a minha necessidade. De acordo com o dia. Ai, que legal, Carol. Nossa, adorei. Olha, a gente tem 1 minuto. Se você quiser comentar mais alguma coisa, eu só quero te agradecer, assim, por ter aceitado, né, pela sua disponibilidade e, assim, por ter aceitado hoje, em cima da hora, quando a Drica falou que estava sem energia lá. Obrigada mesmo, viu? Adorei nosso papo. E se você quiser ir acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero te agradecer pelo convite. Um alarme aqui, desculpa. Agradecer pelo convite e pela oportunidade. Foi gostoso, um bate-papo, a gente nem viu passar, né? Né? Como eu brinquei que você foi com emoção, né? Foi com emoção, porque estava programado para amanhã e, tipo, 15, sei lá, uns minutinhos antes, você falou, dá para entrar? Eu falei, vamos embora. Então, espero que tenha ajudado, tenha contribuído. Sempre que Super. precisar, pode me chamar. Tem um monte de coisa que eu falei aqui que eu preciso produzir conteúdo também para colocar lá no meu perfil, no Caminho Consciente, entre outras coisas, né? Esse olhar não só para a gente, mas também esse olhar para casa, né? E para os ambientes, né, em geral, não só para casa, né? Isso vale para um local de trabalho, enfim, né? Mas é isso, eu acho que a gente olhar, acho que se ficar um recado é a gente olhar pra gente. Isso sempre me foi dito nas minhas buscas, que eu tinha que olhar pra mim com mais amorosidade, com mais bondade. Então, esse o processo que eu estou fazendo comigo e estou fazendo com a casa, ressignificando muitas coisas, né? A gente tem isso na terapia, né? Nas técnicas terapêuticas, mas a gente também tem poder ressignificar aí, enfim, né? O nosso ambiente, a nossa casa, o que a gente pensa. E acho Como que é a isso gente que a se gente sente tem. em relação à casa, né? Acho que é isso. Então tá, obrigada, viu? Vou deixar aqui, já tá avisando que vai cair. Obrigada, obrigada por quem assistiu, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Lu.